É bom lembrar que começou a valer nesta segunda-feira o decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação deve durar até 3 de maio de 2024. A GLO foi autorizada na semana passada pelo presidente Lula. A medida abrange os portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, e os aeroportos de Guarulhos e Galeão. Com o decreto, gente, assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nestes locais. No primeiro dia da GLO, militares da Marinha e agentes da Guarda Portuária montaram postos de fiscalização nos acessos ao Porto do Rio de Janeiro. Na entrada da Avenida Brasil, no Caju, todos os veículos eram inspecionados por integrantes das Forças Armadas. Homens utilizavam espelhos, por exemplo, para checar por baixo dos carros se havia algum tipo de irregularidade. Cães farejadores também estavam a postos e foram utilizados. Para a gente falar um pouco sobre a GLO, estamos aqui ao vivo com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Biratan Sanderson. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson. Sempre para mim uma satisfação poder falar com vocês, um antagonista sempre comprometido com o jornalismo idôneo, responsável, e falando sobre essa GLO, não sei se tu me permite dizer. Eu já ia começar essa entrevista com a seguinte pergunta, deputado. Essa GLO é para valer ou é só conversa para boi dormir? Pois é, porque eu já ia me antecipar, né? Vamos dizer que, com a experiência que eu tenho de mais de 20 anos de Polícia Federal, né? Estando no segundo mandato e no mandato anterior também trabalhei muito forte na questão da segurança pública e agora presido a comissão. Eu posso dizer que é uma GLO de mentirinha, um engodo, né? Que estão tentando passar, porque os aeroportos do Brasil não precisam de GLO. Aliás, a Polícia Federal e a Receita Federal fazem um bom trabalho utilizando scanners, inspeções individuais em bagagens. Não há histórico de bagunça nos aeroportos, né? Então, aonde precisa uma GLO, que são nas comunidades ou em toda a região do Rio de Janeiro, na capital, por exemplo, não vai haver GLO. Por outro lado, o governo de São Paulo não solicitou GLO. Aliás, eu tive semana passada pela Comissão de Segurança Pública em São Paulo, fazendo algumas visitas técnicas. Estive na rota, no batalhão Tobias Aguiar, estive conversando com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, lá na Comissão da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, e conheço a estrutura de vários estados, para não dizer de todos, mas de muitos estados do Brasil. A estrutura de segurança pública de São Paulo é exemplar, é paradigma para outros estados. Então, o Rio de Janeiro foi solicitado não para os aeroportos, né? São Paulo nem solicitou. E na Bahia, que está numa situação que eu também estive na Bahia pela Comissão de Segurança Pública, agora há 30 dias, a Bahia, que precisa infinitamente mais do que São Paulo, não recebeu. Então, é uma GLO, na minha observação, para gastar dinheiro público, perder tempo, né? E causando empecilhos aí para a sociedade que utiliza os aeroportos e provavelmente vai ter aí filas quilométricas, né? Porque sem fiscalização física, aí ainda vai ser pior, né? Encher de militares dentro dos aeroportos para não vistoriar de forma efetiva, então é um segundo erro. Então é uma GLO de mentirinha. Na minha observação, Flávio Dino quis, entre aspas, mostrar serviço, né? O Lula tinha dito na sexta-feira que no governo dele não teria GLO, na sexta. Na quarta-feira ele vai lá e decreta, inclusive o governador de São Paulo ficou sabendo pela imprensa. Na quarta-feira foi na sexta que o Lula disse que não teria GLO em hipótese alguma, quando ele fosse presidente. Na quarta vem com essa balela, essa conversa fiada de GLO em aeroportos, né? Se for fazer GLO, não é em aeroportos, porque as áreas aeroportuárias já são federais. A GLO serve para o governo federal, solicitado pelos estados. O governo federal manda forças federais para apoiar as forças estaduais a fazer o enfrentamento de uma dada situação, no caso do Rio de Janeiro,
e da Bahia seria uma situação relativa ao agigantamento do crime organizado. Então, né, eu vejo com péssimos olhos, porque vai ser só gastação de dinheiro público, né, e tentativa de enrolar a população brasileira dizendo que nós estamos fazendo, né, um enfrentamento ao crime organizado. Fazer enfrentamento ao crime organizado dentro de aeroportos só pode ser piada. Deputado, deixa eu aproveitar que tem... já acho que já tem, inclusive, comentário do chat nesse sentido. Eu quero fazer 2 perguntas rapidinho para a gente conseguir dar seguimento aqui para o programa. Primeira, a Annelise fez um comentário aqui que ela pergunta qual é o interesse por trás dessa GLO. E o segundo, deputado, não lhe parece um contrassenso o governo Lula sempre criticar a ação dos militares e agora recorrer justamente aos militares para dar uma sensação de segurança lá no Rio de Janeiro? Claro, porque ele provavelmente foi convencido pelo Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro da pasta, deve ter sido convencido de que, mesmo conceitualmente sendo contra o presidente Lula não gostando de GLO, ele teria que engolir porque politicamente seria bom, por 2 motivos. Primeiro, porque tanto o governador de São Paulo como do Rio de Janeiro são adversários políticos do atual governo federal. Segundo, porque o Ministério da Justiça, que tem sido muito criticado por qualquer cidadão que conheça minimamente segurança pública, o ministro Flávio Dino tem sido criticado porque 11 meses à frente da pasta do Palácio da Justiça, nada de positivo, de concreto, saiu. Então, eles viram, vamos matar 2 coelhos com uma paulada só. Nós vamos, ao mesmo tempo, dizer que a segurança pública de São Paulo e do Rio precisa de apoio federal, porque eles não sabem fazer segurança pública. E segundo, a pasta da Segurança Pública Federal, no caso o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai poder passar uma mensagem, que é uma mensagem falsa, mas passar uma mensagem de que nós estamos fazendo, né, vamos enfrentar o crime organizado. Enfrentar o crime organizado numa área que já é federal e que já é muito bem efetivada pela Polícia Federal, pela Receita Federal, né? Por isso eu tenho dito que é uma GLO de mentirinha, vamos ali botar e torrar dinheiro público, perder tempo e dinheiro numa situação que não tem a menor pertinência e conveniência. Matheus, traz para cá, Matheus. Matheus está dormindo ainda. Ainda está aproveitando, ainda deve estar assistindo aí do Fantástico. Quer um Wilson, pause aí para tomar um mate? Eu estou em Porto Alegre aqui e tomando um chimarrão para matar a sede e melhorar a voz. Não, eu imagino, deputado, fica à vontade. Agora, só para a gente fechar, ali em relação ao Rio de Janeiro, para além de uma GLO, o que seria necessário? Porque durante a crise, nas últimas 2 semanas, muito se falou que o Rio de Janeiro sofre com a falta de investimento em inteligência. O próprio governador Cláudio Castro, ele falou algo que é pertinente para a gente trazer para esse debate, que é o seguinte: eu poderia até ter conseguido me antever às ações criminosas. Entretanto, era uma situação em que o Estado ficou um pouco refém de uma ação criminosa e que não haveria inteligência o suficiente para você evitar os ataques. Você acredita que essa declaração do Cláudio Castro tem algum sentido? Ou você fazendo uma ação integrada de Polícia Federal, Polícia Militar e entre outros órgãos de inteligência, você já poderia, por exemplo, evitar o que a gente viu, aquelas cenas lamentáveis que nós vimos no Rio de Janeiro? Não, essa fala do governador do Rio, ela é oportuna e é conveniente e tem pertinência. Porque, como existe uma decisão do STF chamada DPF 635, que proíbe ações das polícias nas comunidades do Rio de Janeiro, a inteligência policial, não só a inteligência do Estado, a inteligência da Polícia Federal não acessa mais os morros. Veja que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve que utilizar de drones para poder buscar algumas informações, né? E segurança pública se faz com os chamados 3 Is, que é investimento, integração e inteligência, né? Não está havendo investimento, né? O governo federal, inclusive, cortou agora esse ano, para o orçamento do ano passado, 31% do orçamento federal para enfrentamento ao crime organizado. Fez um anúncio agora, semana passada, dizendo que vai destinar 300 milhões
para Rio de Janeiro, São Paulo, 300 milhões em 3 anos. Isso aí é nada. Isso aí é nada. Nem o combustível, né, para as operações em 3 anos tu vai conseguir pagar com 300 milhões. Então, investimento zero, integração muito pequena, né? Falta integração das polícias dos estados, e não só dos estados com a União, dos estados entre os estados. A integração da polícia do Rio de Janeiro com a polícia da Bahia, de Minas, São Paulo, por exemplo, não existe, né? E integração também alijada entre os poderes. O Poder Judiciário, quando edita essa medida da DPF 635, né, ele não está olhando para a segurança pública com um olhar pragmático e está olhando, na minha observação, com um olhar preconceituoso, né, dizendo, não, os policiais não podem acessar as comunidades, né, porque vai haver mortandade, etc. Só que ali, né, ali dentro das comunidades hoje, estão homiciados os maiores líderes criminosos do Brasil. As comunidades do Rio se transformaram hoje em bunkers do crime. Quando eu estive agora na Bahia, junto com a Comissão de Segurança Pública, e conversamos lá durante o dia inteiro, né? Conhecemos os sistemas, fomos lá fazer uma visita técnica junto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com o intuito de ajudar. Não era o intuito de achar rabo nem nada, era o intuito de contribuir. E vimos que a Bahia já identificou que vários líderes do crime organizado da Bahia estão homicidados dentro de comunidades do Rio de Janeiro, porque ali estão seguros, né? E inteligência policial, eu me refiro, obviamente, a inteligência também inexistente, né? Porque para ver inteligência, né, os agentes de inteligência precisam irem a campo. Por mais equipamentos que possuam hoje Polícia Federal, as próprias polícias civis, sem o homem indo a campo, né, se infiltrando, muitas vezes utilizando de subterfúgios que são próprios da atividade policial para adentrarem as comunidades, impossível fazer inteligência policial. E hoje, então, né, com essa GLO dentro dos aeroportos, piorou tudo, porque ela teria uma validade se fosse um reforço federal para ajudar as polícias militares, ou a Polícia Militar e a Polícia Civil, no caso do Rio de Janeiro e da Bahia. São Paulo eu nem falo, né? Porque São Paulo, em grau de prioridade, está lá em 8º lugar. É Rio de Janeiro e Bahia que teria que ter esse reforço federal, inclusive na inteligência, para identificar esses bandidos, sejam eles de narcotráfico ou de milícia. Eu não faço diferença, Wilson. Para mim, miliciano e narcotraficante é a mesma coisa. São bandidos, sicários, assassinos que precisam ser detidos, independente de... Porque às vezes usa esse discurso, milicianos, né, como se tivesse... Mas hoje no Rio de Janeiro já virou narcomilícia, né? Pois é, miliciano é bandido e precisa sofrer todas as consequências e os rigores da lei. Narcotraficante, miliciano, assaltante de banco, aqueles que fazem o chamado domínio de cidades, que é o novo cangaço, são todos criminosos de alta periculosidade e precisam ser identificados pela inteligência policial e jogados na cadeia com a integração do Poder Judiciário para que não soltem-os, né? Então, eu vejo que a situação é crítica na segurança pública no Rio, na Bahia também muito crítica, mas não são casos perdidos. Tem solução, né? Primeiro tem que ter investimento. Segurança pública se faz com dinheiro, precisa de investimento. Mais uma vez, os 3 Is: investimento, integração e inteligência policial. Com isso, tendo seriedade, né, e o ministro Flávio Dino parando de se preocupar em lacrar em rede social e fazer discursinho, né, nós sim teremos condições de fazer com que o Rio de Janeiro, né, retome o seu papel de Estado, porque hoje o Estado sucumbiu frente à criminalidade, e eu me refiro aqui ao Rio de Janeiro e ao Estado da Bahia. Deputado, mas esse é o problema. É isso, né? Para você ter investimento, integração, inteligência, você precisa de uma outra letrinha, P de planejamento, que infelizmente a gente não tem hoje no Brasil. Deputado, o Britano Anderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar com a sua presença em outras edições do nosso programa. Obrigado, um abraço. Conta sempre comigo, Wilson.